Bom dia, meu povo. Bom dia, oitavo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pro sol da manhã. Bom dia aos homens da terra. Bom dia, irmão ou irmã. Bom dia pra quem não faz guerra. Já que você é maluca, sou não, gente. Saudade de cantar com vocês dentro de sala. Ai, que saudade, gente. Até coloquei no meu status, saudade do meu povo. Saudade desse povo. Não, do meu povo que eu botei. Ai, gente. A hora que a gente voltar, não vou largar vocês, não. Vou trancar aquela porta lá em cima. Trancar, ninguém vai sair. Mentira, brincadeira. Claro que eu vou deixar vocês saírem. Olha só, brincadeiras à parte. Já descontraí. Vamos corrigir nossa unidade 1, América Espanhola? Bora corrigir? Vou enviar só a correção, tá? Vou tirar o pé da tábua e aí na próxima eu levo matéria nova, tá? Pra gente ir devagar, com andor, que o santo é de barro, né? Corrigindo então, tela de apresentação, tá? Tô me identificando, coloquei a data aqui, vamos lá. Aqui, na 453, tá falando sobre o Tupac Amaru e o Simão Bolívar. Na verdade, o Tupac Amaru vai ser o cara que vai dar o pontapé inicial, o primeiro passo aí, né, para a independência daquela região, do Peru, né, para aquela região ali, onde, na verdade, onde hoje é o atual Peru, né. E o Simão Bolívar vai dar o checkmate, né. O Tupac Amaru na 1 tá falando assim, fala um pouquinho, né, sobre o líder que marcou esse período histórico, o processo de libertação peruana. Tá falando sobre o Tupac Amaru, ele vai liderar lá um exército em benefício, em prol da independência, formado inclusive por indígenas. O Tupac Amaru era descendente indígena, né, mestiços e livres também, muitos homens, tá? Só que ele não vai conseguir a independência, mas vai conseguir vai ter alguns avanços, inclusive a questão da escravidão lá, da encomienda, né? Era mita e encomienda. A encomienda existiam lá os encomendeiros que iam nas aldeias para pegar alguns indígenas para trabalharem, né, como escravizados. Então Tupac Amaru vai acabar com isso. Mas a independência mesmo do Peru vai acontecer sob a liderança lá do Simão Bolívar em 1821, tá? Vai ser o cara, mas a gente não pode esquecer do Tupac Amaru, tá? A 2 tá falando, né? Fala um pouquinho do Simão Bolívar e a emancipação do Peru. É isso aí mesmo, é a independência de fato, tá? Essa relação entre o Tupac e o Simão Bolívar vai estar aí, tá? Vamos lá, passando aqui, eu vou para a página 460. A 460 traz pra gente aqui a número 1, olha, eu tô aqui, ó, a número 1, perguntando, leia o texto, depois responda as questões. Ah, tá, de acordo com o texto, quais eram as principais diferenças entre as colônias espanholas e as inglesas? Pessoal, eu não vou ler o texto todo, tá? Não vou ler o texto todo, mas as diferenças são, colônias espanholas eram colônias de exploração. A ideia era vir para cá, o Brasil foi colônia de exploração. Vieram para cá, arrancaram o nosso pau-brasil e deu no que deu, a gente já falou muito sobre isso, né, no 7º ano. Colônia de exploração, vem para cá, arranca o que tem na colônia e leva para lá para a Europa para enriquecer a metrópole, que é o país lá europeu, o Estado europeu, tá? Essa era a ideia. A colônia de povoamento, as colônias inglesas, né, a ideia é eles virem para cá para ficar, para desenvolver o lugar, para povoar, para se fixar, para ocupar o lugar. Tá? Tanto que os ingleses vieram para cá para viver nos Estados Unidos, né? Muitas pessoas falam, os Estados Unidos são o que são por conta disso, nós fomos colônia de exploração, por isso que o Brasil tá desse jeito, por isso que a América Central, América do Sul, pessoal, faz algum sentido, mas cabe a gente entender também, não só culpar lá o século XV, o século XVI, culpar quem foi tomando conta, quem foi gerindo, quem foi governando tudo isso aí, né? Século XVIII, século XIX, século XX. A gente não pode só culpar. E no meio do caminho? Quem foi governando o Brasil? Não deu tempo de resolver esses problemas? A gente vai culpar só a colonização? Então cabe pensar, tá? Mas é assim mesmo, tá? A colônia de exploração para enriquecer a metrópole, né, que é a pergunta, e as colônias espanholas e as colônias inglesas de povoamento, tá? Porque o Heren, em 1817, afirmou que uma colônia de exploração tende a não se desenvolver, porque ela era explorada.
não tinha como ela se desenvolver. A ideia era a riqueza dessa colônia ser levada lá para fora, como o nosso pau-brasil foi levado lá para fora, como a cana-de-açúcar foi plantada aqui e foi levada para a Europa para ser vender lá, para ser vendido lá o açúcar, né? A cana-de-açúcar era plantada, o açúcar era vendido lá. Lá na Europa era o ouro branco dado de presente de casamento, a gente viu ano passado, como presente de casamento. Né? Imagina hoje você ir a um casamento, pegar 1 quilo de açúcar União e levar de presente para a noiva. Naquela época era assim, hoje não vale, mas naquela época era assim. Né? O açúcar era só para as pessoas, né? Na França, o açúcar, os doces, sabe? Os chefes franceses, quando faziam o doce, era uma coisa só para nobreza que tinha acesso a doce, tá? 2. Associe cada nome ou denominação a seguir. Vamos lá. Foi o principal líder do processo de independência do Haiti. A gente vai colocar Toussaint Louverture, aquele cara que também era descendente, filho de ex-escravizados, né? O Toussaint Louverture, que vai ajudar o Haiti a ficar independente. Outra, espanhóis residentes na América. Eu tô aqui, olha, desculpa. Espanhóis residentes na América. Quem vivia na América e ocupava um cargo de cabildo, um cargo importante na administração, eram os chapetones. Chapetones eram espanhóis, né, de sangue puro, vinham para cá para viver na América. Comandou o Exército de Libertação, conseguiu a independência da Argentina. Letra E, José de San Martín. Nascidos na América, descendentes de espanhóis, são os crioulos. Lembra de crioulo? Crioulo é misturado, tá? A gente usa muito crioulo como pejorativo. Aquela crioula, aquele crioulo, né? Mas você pensando por esse lado do misturado, né? O crioulo é um mulato, é o filho do branco com o negro. Mas falando no sentido pejorativo, claro que é errado. Aquela crioula, aquela criolinha, é errado. Tá? Mas se você pensar no sentido de misturado, realmente o crioulo é o filho do espanhol nascido aqui. É o filho do o pai espanhol com a indígena. É o pai espanhol com a negra. Né? O descendente é crioulo. Tá? Outra, concedia direitos dos Estados Unidos a intervir em Cuba, e emenda Platt, letra F. D. Apesar de não conseguir liberar o Peru, foi o principal líder. Aí vai entrar o Tupac Amaru. A gente falou no exercício anterior. O Tupac não conseguiu a independência de fato, né? Só o Bolívar depois, né? Que vai conseguir. Porém, o Tupac deu o pontapé inicial. Então ficou C-A-E, B de bola, F de faca, D de dado, tá? Aqui embaixo tá Movimento de Independência do Peru 1821. Os líderes, San Martín e Bolívar. Combate dos espanhóis na região da Gran Colômbia, San Martín e Bolívar também, tá? Libertação vice-reinado da Nova Granada, San Martín, Bolívar. Comando do Exército de Libertação com mais de 4.000 homens, San Martín. Outra página, desculpa. É preciso afirmar que o processo de independência do Haiti é possível, provocou pânico. Claro que vai provocar pânico. Claro que as outras metrópoles vão ficar, nossa senhora, os escravizados se levantaram, o Haiti está independente. Eles promoveram uma revolta. Sim, foi realizado por escravizados, por ex-escravizados, por escravizados, homens libertos. 1804, o Haiti vai ficar independente e as outras metrópoles vão dizer, gente, a gente não pode deixar isso acontecer, não, os negros estão se levantando. Isso vai gerar medo, um temor muito grande nas outras metrópoles, tá? Tarefa. Aqui na tarefa tá assim, ó. Sobre a independência do México, VOF. A principal diferença entre o processo de independência do Haiti e do México se resume no fato de que o Haiti, a população lutava por reforma agrária. No México, lutavam por liberdade. É o contrário, tá, gente? No México, a principal contestação era a reforma agrária, lá dos padres Morelos e Hidalgo, né, que vão se juntar lá aos indígenas, pedindo lá a questão da terra, tá? Então, eu vou falar aqui só das Fs, tá, gente? Letra A é F, e a última também é F. A independência do México representou o fim da desigualdade social naquele país. Não, não representou. Tá? Então eu tenho F, VV, F. Aqui tem o Dia dos Mortos, uma atividade sobre o Dia de los Muertos. Vocês chegaram a fazer trabalho de espanhol, eu acho, sobre. Tá? Podemos afirmar que aspectos da cultura pré-colonial no México estão presentes até hoje em sua sociedade? Sim, até hoje o Dia dos Mortos é comemorado, diferentemente do nosso Dia dos Mortos, nosso Dia dos Finados aqui, né? 2 de novembro, aqui a sensação é de tristeza, né, de pensar nos mortos, pensar nas pessoas da família que morreram. Lá no México é comemorado com festa,
tá? É de origem indígena essa comemoração, né? E lá vai de 31 de outubro a 2 de novembro. E aí tá aqui letra B. Qual o significado do Dia dos Mortos para os mexicanos? É aquela crença, né, de que as almas recebiam permissão para ter contato com os parentes, com os amigos. Por isso essa felicidade, por isso essa alegria, né? Os mortos podem ter contato com a gente nesse dia, tá? Leia o texto a seguir. Tá aqui, olha. Tem um texto grande, mas eu vou ler só a pergunta, tá, gente? Por que o processo de independência do Peru precisou de participação de grupos revolucionários? Na verdade verdadeira, esses exércitos estrangeiros, está citando aqui, é a participação do San Martín e do Bolívar. Por que estrangeiro, Jaque? Porque a gente tá vendo o Peru, a Argentina, né? E a Venezuela, que é o Simão Bolívar. Então, são outras pessoas de outros lugares que vão ajudar, né, na independência do Peru, que vai ser liderada lá pelo Bolívar, né? A gente falou ainda agora de Tupac Amaru. O Tupac vai tentar promover a independência, não vai conseguir. Né? O Tupac, inclusive, vai ter uma morte, eu li um artigo, uma morte muito, muito triste, né? O Tupac vai ser amarrado a cavalos e vão chicotear os cavalos para os cavalos andarem. Então, assim, o pé amarrado num cavalo, a mão amarrada em outro, sabe? Muito cruel, né? A morte do Tupac. E quem vai decidir realmente vai ser o Bolívar algum tempo depois. Aqui a gente vê, então, a participação do Bolívar, que era um venezuelano, e do San Martín, que era argentino, né, que viveu na Espanha há muito tempo, mas ele nasceu na Argentina, tá? 4, tá falando do Hugo Chávez. Hugo Chávez, que foi, né, um governante lá do Venezuela, desculpa. Então tá assim, ó, 4. Quais personalidades históricas estão presentes? O Hugo Chávez do lado esquerdo e o Bolívar aqui do lado direito. São duas pessoas, né, foram duas pessoas, na verdade, porque o Hugo Chávez já morreu em 2013, que governaram a Venezuela, né? E o Hugo Chávez se apropriava muito de Bolívar, porque Bolívar ficou lá no pensamento, no imaginário daquelas pessoas venezuelanos, até hoje falam do Bolívar, porque foi o cara que conseguiu a independência em relação à Espanha, né, da exploração da Espanha, tá? Então aqui a gente está retratando essas duas pessoas, o livro, e a importância deles para a história da Venezuela, que foram dois governantes muito importantes. Embaixo está assim, Hugo Chávez usou em seus discursos a expressão revolução bolivariana. É aquela ideia da luta pela independência, aquela ideia da liberdade, de desenvolver o lugar, e o Chávez vai se apropriar disso devido à importância que o Bolívar tem para os venezuelanos, né? Ele vai se apropriar de tipo, nossa, lembram do Bolívar? Eu quero ser como o Bolívar, tá? Ele fazia muito isso, tá? Max desafio aqui. Vamos lá, número 1 é letra B. Tá assim, ó. Lendo o texto acima, associando ao processo de independência das Américas espanhola e francesa, a gente conclui que o Haiti foi um caso especial porque foi liderado por negros e mulatos, tá? Aqui na letra C, tá assim, na mesma década de independência do Haiti, as demais colônias, não foi na mesma década, porque teve 1820, 1826, independência. O movimento de independência do Haiti foi inspirado pelo modelo dos Estados Unidos. Na verdade, não, né, porque os Estados Unidos não foi movimentado, não foi iniciado lá, né, levado a cabo pelos escravizados. A independência do Haiti foi concedida por Napoleão. Não foi concedida nada, foi com muita luta. Muitas pessoas morreram. Napoleão não deu nada de graça, tá? 2, na outra tela, desculpa. 463. É uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma única nação. Era isso que o Bolívar queria, tá? E que o Hugo Chávez se apropriava disso. Fazer com que esses lugares fossem independentes, não se desmantelassem, né? Que na verdade não aconteceu, né? Esse bolivarianismo, essa ideia do Simão Bolívar de unir todos, né, numa grande nação, não aconteceu. A Venezuela é um país, a Argentina é um país independente, né? Não são juntos num país só, tá? Mas isso não é possível, porque existem interesses opostos. Lá embaixo está falando isso. O texto foi escrito durante as lutas de independência. Podemos dizer que... E aí a gente marca a letra E. Conforme afirma a carta, Bolívar declarou diversas vezes seu sonho da unidade americana, mas reconheceu que as diferenças internas eram insuperáveis. 3. A independência das colônias espanholas deveu-se a diversos fatores. Assinale a opção na qual todos os fatores contribuíram para essa independência. A gente vai colocar aqui a letra B.
monopólio comercial em benefício da metrópole, desigualdade de direitos entre os crioulos, que eram nascidos nas colônias, e os chapetones, nascidos na Espanha, e enfraquecimento da Espanha pelas guerras napoleônicas. Isso aqui são fatores que beneficiaram. Por exemplo, a Espanha está com guerra, então vai se preocupar com os problemas internos. A gente está vendo lá em cima monopólio comercial em benefício da metrópole, ou seja, colônias de exploração. O pessoal já não queria mais isso, estava sofrendo muito. Os crioulos chateados porque só os chapetones tinham privilégios. Então isso aqui está tudo combinandinho para responder a nossa pergunta. Aqui, ó, letra A. Política mercantilista da Espanha. Realmente acontecia, exploração. Influência e independência brasileira. Não, tá errado. O Brasil vai ficar independente só em 1822. Tá errado. Onde tiver Brasil, tá errado. Ó, letra C. Influência das ideias políticas de Maquiavel, auxílio militar brasileiro. Não. D. Liberalismo político e lá embaixo tal. Política do Congresso de Viena favorável à independência. Pessoal, o Congresso de Viena não era favorável. O Congresso de Viena vai criar o que a gente conhece como Santa Aliança, que era uma organização que inclusive era para impedir que isso tudo acontecesse, para impedir que novas revoluções acontecessem. Então o Congresso de Viena não tem nada a ver. É interesse econômico da Inglaterra na independência, política de suspensão das restrições de importações, aliança entre chapetones e crioulos na letra E. Onde que crioulos e chapetones têm os mesmos interesses? Não vão fazer aliança nunca, tá? Então marquem a letra B. 4, tá assim, ó. Tá falando algumas coisas aqui em cima. As afirmações a gente está falando do país, letra B, Haiti. Virei aqui, 464. Tem um quadrinho aqui pra gente preencher. Tá assim, ó. Sociedade da América Espanhola, chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e escravizados africanos, tá? Tá aqui, ó. Tá pedindo pra gente falar um pouquinho sobre a sociedade, tá? Quem tinha o poder político? Chapetones. Poder econômico? Crioulos. Né? E na base estavam mestiços, indígenas e escravizados. Aqui no meio vão dividir, assim como o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias para ser administrado, essa América Espanhola vai ser dividida em vice-reinados e capitanias gerais. Como é que é isso, Jaque? Vice-reinados, Nova Espanha, Nova Granada e Peru. Capitanias gerais, já era onde estavam Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile, tá? Isso tudo é administração, tá aqui em cima, administração. Conjuntura hispânica, como é que estava a Espanha no século XIX? Economia independente e a ideia era explorar, era exercer ali os monopólios, né, a exploração. Aqui embaixo, crise do sistema colonial, o que vai acontecer, o que vai influenciar para que essas colônias comecem a querer a independência? Revolução Industrial e independência dos Estados Unidos vão ser primordiais. Revolução Francesa também deveria aparecer aqui, tá? Podem anotar. Conflitos sociais. Quem eram os chapetones? Era a galera da Espanha que vinha para viver aqui. Galera que tinha privilégios, ocupavam cargos importantes porque tinham sangue puro. Crioulos, coloquem embaixo. Era a galera que tinha dinheiro, mas não tinha poder político, não tinha poder de fala, porque eram crioulos, eram misturados, não eram espanhóis puros. Haiti vai ser promovida por escravizados africanos. Morte ou expulsão das elites coloniais. Primeiro país a promover a independência com bases populares. O povo vai à rua pedir independência. México, falar um pouquinho do México. Início do movimento contou com a participação de populares, indígenas, né? Os padres vão unir os indígenas e o povo para poder se levantar. Após a morte do Hidalgo, quem vai assumir vai ser o Iturbide. É esse o nome mesmo, tá, gente? Iturbide vai assumir o movimento. Privilégios da elite vão continuar após a independência. Por isso que lá atrás teve uma alternativa que falou: ah, acabou, quando o México ficou independente, acabou a desigualdade. Não, a elite vai continuar, como a grande maioria desses lugares, vai continuar a elite tendo controle. Né? A gente vê o nosso Brasil aqui como é que é, né? Onde a elite, quem tem muito dinheiro, acaba se beneficiando de muita coisa. Por isso a gente está aqui na luta, estudando, para a gente poder saber o que a gente está falando, estudando história, discutir política, mas com propriedade, tá? Tô aqui, tô com saudade, tô entregando a correção para vocês, vai dar tudo certo. Na próxima aula eu vou enviar para vocês um material novo que vai falar de Brasil, tá? O nosso próximo material, mas não é agora. Guarda aí, segura a onda, tô enviando só esse arquivo pra gente poder ir com um pouquinho mais de calma, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus, até!